Olá para você, bom dia, boa sexta-feira. Está começando mais uma edição do nosso Igreja em Saída, programa que leva até a sua casa e sua família as principais notícias da nossa igreja. Uma alegria ter a sua companhia, a sua audiência nessa sexta. E a gente começa voltando a falar sobre a campanha da fraternidade. Na última reportagem da nossa série especial sobre a CF e os seus 60 anos, vamos relembrar alguns exemplos que provam como esse trabalho da igreja mobiliza toda a sociedade e traz resultados para todo o país. A campanha da fraternidade é um jeito brasileiro de viver a quaresma. Ela é única no mundo todo. Mas com reflexões com temas tão provocativos como as drogas, os indígenas, as pessoas idosas, ela não poderia ficar restrita apenas no mundo eclesial. Foi a partir de reflexões e debates conduzidos pela campanha da fraternidade é que surgiram emendas parlamentares, estatutos e até leis. Em 1996, que com a campanha da fraternidade sobre fraternidade e política, várias propostas legislativas, muitas delas por meio da iniciativa popular, se transformaram em lei. Então, um exemplo, a Lei 9.840, que é de 99, a lei contra a compra dos votos foi aprovada no Congresso Nacional, repito, por iniciativa popular. Tem até um nome curioso essa lei, chama-se Lei dos Bispos. As conquistas sociais podem ser levantadas aí como uma grande presença da igreja dizendo ao país que é possível dar dignidade às pessoas, que é possível ajudar os dramas reais das pessoas quando trabalhamos juntos. Na água, por exemplo, foi principalmente a questão do desenvolvimento dos comitês de bacias hidrográficas no Brasil. Um exemplo que eu dou para você aqui é o nosso Rio Paraíba, que entre São José dos Campos e Pindamonhangaba, o índice de poluição dele era nível 3, era quase que comparável ao do Rio Tietê. A campanha da fraternidade ela não se dirige somente aos católicos, né? Ela se dirige a toda a fraternidade, por assim dizer, brasileira. E eu diria que talvez o grande desafio seria realmente envolver as melhores forças da sociedade em torno de uma temática relevante no momento. É algo que mobiliza a conferência, mas mobiliza a paróquia, mobiliza a comunidade, mobiliza o povo de Deus. E agora a gente traz alguns destaques da CNBB, o Centro de Formação do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, promove em modalidade virtual o curso Diálogo Intereclesial sobre Sinodalidade e Ecumenismo, Viver e Trabalhar pela Unidade Eclesial, nesses últimos dias, 14 e 15 de março. Esse encontro tem participação de representantes da CNBB e, claro, que as matérias falando sobre esse momento de partilha e também os frutos desse encontro, você confere lá no site da conferência, tá bom? Mais uma matéria que você confere por lá também, viu? Entre os dias 11 e 13 de março, aconteceu o Encontro Nacional do Serviço de Animação Vocacional, Pastoral Vocacional, evento anual que reúne coordenadores e representantes de diversos regionais e organismos ligados a esse trabalho. Você está conferindo aí algumas fotos desse momento de partilha que certamente vai ajudar a impulsionar esse trabalho vocacional nas nossas comunidades, dioceses e arquidioceses. Alguns relatos também desse momento de encontro você também consegue acompanhar lá no portal de notícias da CNBB, tá bom? E a gente traz mais um destaque aqui, esse é importante para você acompanhar e rezar pelo Santo Padre. A gente falou nessa semana aqui do aniversário de eleição, de escolha do Papa Francisco como sucessor de Pedro. E os membros do Conselho Permanente da CNBB parabenizaram o Papa Francisco pelos seus 11 anos, então, de pontificado. Por meio de uma carta enviada ao Santo Padre, eles agradeceram o seu testemunho e também o seu magistério. Lá no site da CNBB, você consegue fazer a leitura dessa carta completa e acompanhar tantos outros destaques e notícias da nossa igreja, tá bom? E olha, você sabe, né? Uma igreja em saída se faz também com uma comunicação responsável, viu?
E isso passa por nós que trabalhamos nessa área, mas também pelos fiéis que consomem informações. Por isso, o Observatório da Comunicação Religiosa nos traz mais uma valiosa reflexão. Olá, esta é uma reflexão do Observatório da Comunicação Religiosa sobre questões atuais de comunicação. E hoje vamos falar de desinformações que circulam sobretudo nas diferentes plataformas da internet. Encontramos na internet, vemos ou recebemos, também pelo WhatsApp, de grupos de amigos, grupos de interesse, grupos de família, não só notícias, mas opiniões de todos os tipos que se possa imaginar, da política à religião e a respeito da religião católica. Não dá para compreender como cristãos que professam a fé católica apostólica romana, que tem como primeiro e único mandamento deixado por Jesus amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que se arroguem ao direito de estar acima de Deus e dos irmãos constituídos em autoridade na Igreja. E o caminho deles não é o diálogo, a correção fraterna, mas espalham confusão e divisão. Grupos que negam o Concílio Vaticano II e tudo que é ensinamento da Igreja, que procura ter um diálogo com a sociedade contemporânea. E muitas pessoas acabam seguindo e achando que este é o caminho certo. É pouco dizer que estas postagens e campanhas muito bem programadas e articuladas contra a Igreja Católica, contra a campanha da fraternidade, causam indignação. Mas vem também a pergunta, será que esses grupos não são financiados e buscam temas polêmicos para obter cliques e monetizar? Sabemos que a polêmica dá audiência. Algumas sugestões. Primeiro, desenvolver a consciência crítica. Falamos muito em ser críticos em relação às TVs e meios de comunicação seculares, mas precisamos também ser críticos em relação a postagens na internet por influenciadores digitais, grupos organizados que se denominam católicos, se expressam em diferentes pontos do país, mas não estão em comunhão com a Igreja, com o Papa, os bispos. Por que dar audiência a eles? Segundo, não passar adiante conteúdos desse gênero que buscam audiência. Perguntar-se, corresponde à verdade? É testemunho ou vai denegrir a imagem de alguém? Terceiro, ser pessoas propositivas, que vivam e façam comunicação para uma cultura de paz, para o diálogo, ser pessoas que constroem pontes e não disseminem a divisão. Produzir e divulgar boas notícias. A comunicação verdadeira gera a comunhão. E olha só, a Catedral Cristo Rei, na capital mineira, recebeu uma via sacra especial. As crianças da Arquidiocese de Belo Horizonte foram as responsáveis por conduzir o momento de reflexão. Vamos acompanhar na reportagem da TV Horizonte. Cerca de 60 crianças, integrantes de catequeses que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte, foram convidadas a participar de uma via sacra, uma preparação para a Páscoa do Senhor. O objetivo de fazer uma via sacra para as crianças é trazer para elas esse caminho de dor e amor que Jesus vivenciou no caminho do Calvário para a nossa salvação. Então, ensinar para desde os mais pequenos que esse caminho foi muito importante para que todos nós chegássemos ao mistério da cruz. A preparação para esse momento de fé foi feita durante a catequese, onde as crianças aprenderam sobre a história de Jesus de forma lúdica. A cada estação, as próprias crianças leram as passagens bíblicas que contam a história de Cristo. Eu vou ler a passagem Lucas, capítulo 23, versículo 33. Eu acho dessa passagem que é uma passagem muito importante para significar o que aconteceu com Jesus enquanto ele estava subindo ao morro.
O momento de fé, devoção e entrega também contou com a presença dos responsáveis pelas crianças. Aqui começa a iniciação da vida cristã, né? E é um momento muito importante, que é marcante para todo ser humano sobre a Via Sacra, a Quaresma, né? A ressurreição de Jesus. Eu achei muito legal porque eu não sabia de nada disso que tinha acontecido. Para mim, eu só sabia que ele carregou a cruz, ficou lá e faleceu e ressuscitou no terceiro dia. Então, para mim, foi muito interessante saber toda a história que aconteceu por trás disso. E a lição de vida que fica para os pequenos é entender a grandeza e amor de Jesus para cada um deles. Foi muito bom participar desse momento, porque além da gente fazer, se divertir assim, a gente aprende muitas coisas sobre Deus, sobre a Quaresma, o que significa a Quaresma. E é muito importante a gente aprender sobre Deus, porque Ele foi o nosso Salvador. Muito bonito, né? As crianças dando exemplo e nos mostrando a importância da gente vivenciar bem esse período da Quaresma. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia. Um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.